Eu acho que é importante esse tema que a gente vai tratar, porque ele traz uma controvérsia que tem sido vivida há muito tempo como uma grande polaridade, né? Como se a narrativa que a perspectiva junguiana fizesse, ela tivesse em oposição, tivesse contra a leituras que aparecem na neurociência. Então a gente se reuniu os três aqui e falou, vamos conversar a respeito desse assunto? Vamos discutir se a narrativa junguiana ela pode fazer uma contribuição relendo o que a neurociência fala e se tudo aquilo que o Jung descreveu de uma maneira tão particular, porque ele escreveu num momento histórico em que muitas dessas descobertas da neurociência ainda não haviam acontecido, né? Ele começa a escrever, não havia descrição nem de neurônio, nem de fenda sináptica, nada disso, mas ele fez muitas descrições interessantes e a gente se propôs a fazer uma conversa. Então a ideia aqui é a gente ir conversando a respeito e convidar vocês para entrar na conversa, assim como convidar todos para participar dos outros momentos aqui do Congresso Junguiano desse ano, que eu acho que vão ter muitos aspectos interessantes. Vamos começar a conversa? Tá bom, eu vou colocar aqui pra gente um roteiro, para ver se a gente tem um prumo, não é? Vamos lá. Então a gente vai abordar o que é a neurociência e qual a relação que ela existe com a psicologia, a superação dessa dicotomia cérebro e mente, senso-percepção, abordar sobre a neuroplasticidade, que não dá para falar de senso-percepção, de memória, sem falar da neuroplasticidade, e a formação dos complexos. Tá? Então, eu acho que talvez um bom início para essa conversa, né, é a gente falar um pouco do que a gente está falando de narrativas, né? Nós estamos falando que, de alguma maneira, seja o que o Jung descreve, seja o que a neurociência descreve, tem sempre alguém descrevendo. Alguém produz uma narrativa e tenta explicar as coisas de determinada maneira. Será que esse conjunto de explicações que aparecem na neurociência são tão díspares das explicações? Né? E um dos aspectos que me parece muito interessante é a noção de complexo. Né? A noção de complexo na narrativa junguiana, ela tem uma maneira de se colocar que me parece uma aproximação muito grande com a neurociência, embora ele não faça as descrições da mesma maneira, né? Talvez a gente pudesse começar um pouco com essa noção, né? E discutindo um pouco isso, narrativa, né? Fica claro para todo mundo que nós vamos discutir narrativas, né? O que seriam as narrativas? Tá, antes só te fazer uma pequena pergunta, a gente vai conversando. Ok. Neurociências é ciência ou é narrativa? Como é que uma coisa é ciência e narrativa? Narrativa parece uma coisa meio ficção, como é que é isso? Boa questão, né? Será que a gente pode tratar o chamada ciência como narrativa? Essa é uma questão importante. Será que do ponto de vista junguiano as ciências podem ser listas como narrativas? A impressão que eu tenho, e vocês podem se colocar, é que sim. Eu acho que, do ponto de vista junguiano, ele não exclui nem a ciência propriamente dita, aí, a mais falada, né? Ele não exclui de falar de religião, de filosofia, de química, de matemática, de alquimia. De alquimia. Todas essas manifestações são lidas como narrativas, porque, afinal de contas, elas precisam que elas ganhem sentido e significado na psique.